Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje você tem o privilégio de ter a revelação da palavra, da Bíblia Sagrada, de poder, mergulhar nas Escrituras e poder, ressaltar cada versículo, cada capítulo e poder tirar lições para a sua vida e procurar entender, peraí, o Egito não é para mim, foi para a liberdade mesmo que ele me libertou e eu não posso ficar me sentindo mais escravizada, como naquele tempo, que nós acabamos de ver aqui agora, o pastor Leandro também ressaltando, foi no tempo de Ramsés II, quando tudo aquilo aconteceu, que ali houve um faraó muito humilde, reconhecendo todo o trabalho de José. Já os demais faraós, não reconheceu. Ainda hoje é assim. Ainda nos dias de hoje é dessa forma. Você vai encontrar Ramsés que vai reconhecer o seu trabalho e vai encontrar outros faraós que não vão reconhecer o seu trabalho e você vai se sentir meio que escravizado, preso, aprisionado e às vezes até mentalmente por coisas que já aconteceram, por coisas que já houve no passado e você não tem comentado com ninguém, mas passou por tudo isso, sabe o que viveu, a opressão, a depressão, aquela angústia, aquela ansiedade, aquelas síndromes que você hoje talvez está vivenciando, talvez por conta de um reflexo daquilo que já sofreu no teu passado, mas não cabe mais nos dias atuais continuar dessa forma, desta maneira. Peça a Deus essa liberdade, peça a Deus para que você venha ser essa pessoa livre, de tudo isso que tem te algemado, te aprisionado. E olha, respire Jesus, porque Ele é vida. E quando você começa a viver dessa prática da palavra, você é liberto de toda dificuldade, toda escravidão para a glória de Deus. O Egito já não faz mais parte. Olá, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast bíblico. Que alegria e honra receber a cada um de vocês aqui nesse espaço. Vamos continuar mergulhando no conhecimento da palavra de Deus. Já prepara sua Bíblia Sagrada, porque hoje a gente vai ter o panorama geral. É aquela aula onde a gente vai mergulhar um pouquinho mais sobre a história, sobre a cultura, quem escreveu. E, aliás, você pode estar se perguntando, mas qual foi o livro escolhido para essa nova jornada no podcast bíblico? Se você nos segue no Instagram, você já sabe. Então, te convido a seguir lá no @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca novidades. As votações do podcast bíblico sempre acontecem por lá. Você de casa que escolhe. Nós postamos bastidores, tem muita novidade por lá, conteúdos exclusivos. Então, você não pode ficar de fora dessa bênção, tá bom? E vamos agora para o panorama geral e o livro escolhido, para você que ainda não está sabendo, vou te contar agora, Êxodo, o livro vencedor, o mais votado, foi o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída, e a gente vai mergulhar ainda mais na história do povo de Deus, essa jornada maravilhosa. O Êxodo faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e a gente vai saber hoje mais sobre a autoria, sobre quando esse livro foi escrito e muito mais embasamento que vai abrir o nosso entendimento para, de fato, podermos começar no próximo podcast o capítulo 1, o 2 e assim em diante. Então, esse programa é fundamental para isso, tá bom? Você de casa é o meu convidado, fica ligadinho até o final, porque nesse panorama também temos o comentário do missionário R.R. Soares. Não fique de fora dessa bênção. E não estou aqui sozinha para fazer esse estudo, estou em excelente companhia. Começo apresentando uma grande amiga, pastora Mônica Terrigno. Que alegria te receber aqui no podcast. Pastora, seja muito bem-vinda. Oi, Júlia, alegria minha poder estar aqui novamente, ao lado também do pastor Leandro. Olha, estamos aqui para fazer um programa de excelência para todos vocês. E a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, realmente é algo libertador. Então não fique de fora, esteja conectado, porque o programa só está apenas começando. Exato, pastora. Muita bênção de Deus para nós no dia de hoje. E como nós vamos falar sobre um panorama geral, então a gente acaba aqui passeando
passeando por todo o livro. Então anote tudo, tá bom? Porque vai ser importante, fundamental para quando a gente começar esse estudo. Então registra tudo que você achar interessante de saltar os olhos, tá bom? Como a pastora já até falou, o pastor Leandro está conosco. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu quero saber as expectativas do Senhor para o programa de hoje. Olá, dona Júlia, pastora Mônica, amigos do CJC. A expectativa é grande, a gente fica aqui, né? A gente dá aquela estudada e tal, o coração dá aquela pulsada, mas eu acredito que vai ser uma bênção, né? Falar sobre esse livro que aponta para Jesus, né? Moisés, o libertador, ele aponta para Jesus. Então, o livro, no geral, né? A saída, o Shemot, né? Que é no hebraico, Êxodo, então aponta para essa libertação, aponta para Cristo, aponta para a libertação, aponta para a nossa salvação. Fica conosco até o final. Sim, olha só, vários spoilers para você aumentar ali a sua fome em conhecer mais sobre a palavra. O programa hoje vai ser assim, teológico, mas uma bênção para a glória de Deus, tá bom? E eu vou pedir aqui a bênção da pastora Mônica para ela fazer essa oração inicial, também apresentando esse momento a Deus, porque ter a presença do Espírito Santo faz toda a diferença na compreensão das Escrituras. Então, por favor, pastora. Amém. Amém. Oremos então, querido Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Apresentamos ao Senhor a nossa programação. Meu Pai, que este momento seja um momento edificante, não só para quem ouve, mas também para cada um de nós, meu Pai, que aqui nos colocamos, porque assim como estamos entregando, meu Pai, um programa de excelência, estamos aqui também aprendendo uns para com os outros. Pedimos a manifestação do Teu poder, que o Senhor nos ajude, revela-te a nós a Tua palavra, abra os olhos do nosso entendimento e também conhecimento, Pai. Esteja conosco, já que diz a Tua palavra que Tu és o alfa, o ômega, o princípio e também o fim, Pai. E nós já temos essa certeza que até o finalzinho da nossa programação o Senhor estará conosco. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Amém, obrigada, pastora. E agora podemos começar, de fato, o nosso panorama geral sobre o livro de Êxodo. O pastor Leandro até já falou um pouquinho que ele aponta para Cristo. E, de fato, quando nós estudamos Mateus, se você anotou ali o cumprimento de promessas, nós vimos muitas comparações com Moisés. Certas coisas que aconteceram com Cristo já tinham acontecido no Velho Testamento, em Êxodo, em outros livros, como apontamentos para Cristo. Então, a Bíblia é toda conectada. E enquanto a gente vai estudar, você vai perceber isso e nós também vamos pontuar, entende? Então fica ligado, porque tem muita coisa que vai apontar para Cristo, para a obra redentora e muito ensinamento para nós. Então a gente começa aqui falando um pouquinho sobre a autoria. Pastora Mônica, a gente pode considerar que é uma unanimidade que Moisés seria o autor ou existem outras teorias também que seriam válidas? Ou de fato, bater o martelo é Moisés? Bom, Júlia, nossa visão hoje, né, a gente foca muito aquilo que realmente temos aprendido da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Pentateuco de Gênesis, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, em nossa visão, foram escritos por Moisés. Né? Mas sabemos também que existem outros, né, escritores, outros teólogos, outros que têm ali um processamento, uma didática, trazendo ali, né, algo muito mais valioso também, que são as escrituras sagradas, né, no decorrer dos seus anos, no decorrer dos seus dias. Sabemos que as pessoas também, os historiadores, né, eles têm por objetivo também, né, nos trazer um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais aprimorado. Eu estava até fazendo um estudo e quando você fala dessa questão, né, eu entendi que não só, né, esses homens da Bíblia Sagrada, né, Moisés, como também a gente vai ver aí o exemplo do José, o faraó, vamos se basear muito nessa questão, né, dentre, né, o livro de Êxodo, a gente vai focar muito nisso aqui, mas eu vi aqui outras fontes, eu estava estudando, foi as fontes javistas, as fontes eteístas, Deuteronômio,
nomista, né? Isso é Difícil de difícil. falar. Sacerdotal. Então a gente vai vendo que há essas diferenças, né? Há realmente, né, um estudo que vem para edificar, que vem para corroborar, contribuir, mas na nossa visão, realmente o escritor foi Moisés. Sabemos que a Bíblia ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo. Há homens inspirados ali pelo Espírito Santo que escreveram ali, né, o livro da Bíblia Sagrada. Mas se faz necessário ressaltar que a gente também não vai, né, deletar, jogar fora, né, aquilo que as pessoas também, os historiadores, os grandes estudiosos, nos trazem como conhecimento bíblico e básico também, porque é importante a gente saber da história, é importante que a gente venha se aprimorar, se aprofundar. Isso também requer muito dos grandes historiadores, né, trazer essa visão, essa revelação, essas histórias para cada um de nós. Se É importante. debruçam nas escrituras e vão estudando com evidências internas e externas. Porque a gente vê, por exemplo, na época de José, você acha que nos relatos dos egípcios não tem nada que vai mencionar o fato, que não vai falar da época de fartura e época de seca, por exemplo, como diz na Bíblia Sagrada? Então, existe evidências internas que nós encontramos na Bíblia e também externas que corroboram ainda para mais conhecimento. Pesquisando aqui, eu achei algumas evidências internas. E, por exemplo, em próprio Êxodo 17:14 vai dizer: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória, num livro. Aí no 24:4, ainda em Êxodo, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E aí em Marcos tem uma citação de Jesus, também vai ter em Mateus, nos Evangelhos, mas aqui em Marcos a referência é 12:26, que vai dizer: e acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Então a gente vê o próprio Jesus falando sobre o livro de Êxodo, e falando sobre Moisés, o livro que Moisés escreveu. Então, nós temos também evidências internas. Mas, pastor Leandro, com relação à data que esse livro foi escrito, a gente consegue chegar numa data precisa ou aproximada, ou não existe uma data? Dona Júlia, o livro de Êxodo, teologicamente falando, ele foi escrito 1.400 anos aproximadamente antes de Cristo. Tá? É o que a gente tem aí uma base. 1406, 1400 anos antes de Cristo. Fontes seguras, né? Nós temos aí, como a pastora Mônica ressaltou, né, a respeito da gente pegar esses estudos, né? Temos uma fonte super segura que se chama Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, ele escreveu a história dos hebreus, a história dos judeus. Foi ele viveu aproximadamente, se eu não me engano, 100 anos depois de Cristo. Então, é uma data muito aproximada, né? Entendeu? Então, ele é uma das fontes mais seguras. Nas academias teológicas, Flávio Joséfo é uma das fontes mais seguras. Então, bate exatamente com aquilo que com aquilo que a Bíblia diz, entendeu? Sim. Então, é muito importante a gente ir por essa linha aí, que existem, sim, homens que estudaram, entendeu? E que colocaram aí, a gente entende que é essa data mesmo, mais ou menos, 1.400 anos antes de Cristo. Sim, e quando nós falamos sobre o local, nós encontramos pelo menos 3, né? O Egito, nós encontramos deserto, vai falar muito em Êxodo, e vai falar também sobre o Monte Sinai, que é a representação, apontamento para Cristo, o Monte Sião, né? A nossa rocha inabalável. Então, nós temos esses 3 locais. Mas, pastora Mônica, quando falamos sobre o contexto cultural, sobre o contexto político-social, o contexto religioso, a gente vê que o povo estava no Egito, então tinha influência cultural, tinha influência de religião, né? No Egito eles tinham vários deuses, mas o povo de Deus era monoteísta, um único Deus. Então, tinha essas diferenças e eles estavam, em partes, sendo influenciados também, né? Muita coisa, Júlia. Eles estavam ali, né, sendo influenciados, mas ao mesmo tempo honrando o Deus, né, a quem eles realmente servem, né, serviam e ainda servem. Então a gente vai vendo que há uma série de fatores que, quando a pessoa, né, dentro do que você está falando, me faz interpretar que quando a pessoa realmente ela sabe o lugar dela e para o que foi chamada, por que ela está ali naquele momento, né, para o quê? Que era o caso de José.
Ele sabia qual era a proposta, por que é que ele estava ali, né? Então, a gente começa a ter o entendimento de que as coisas que estavam ao redor, daquilo que existia, daquilo que realmente pertencia ao povo, né, de Faraó lá no Egito, aquilo não chegou e não conseguia contaminar, né, o povo hebreu. O povo judeu, as coisas não conseguiam passar. Era como Daniel na Babilônia, e a Babilônia não entrava, né, em Daniel, mas Daniel estava ali fazendo a diferença, não se dobrava, não se prostrava, ele realmente não se rendia aos deuses estranhos. Faraó, naquele tempo, era como se fosse o Deus ali, né, o rei, o soberano. Então, você observa que José ali, ele conseguiu ser quem ele foi chamado para ser. Se o povo de Deus entende, interpreta que não importa o lugar, a localidade, aonde quer que ele vá, por onde ele passa, se ele tem a presença de Deus, ali onde ele está, ele vai fazer sempre a diferença. Ele vai fazer sempre ali com que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, independente da cultura, independente da religião, independente de quaisquer coisa, a pessoa ela vai sempre servir a Deus da maneira como ela aprendeu, da maneira e da forma como ela tem aprendido, porque esse é o verdadeiro evangelho, é você dar um bom testemunho. E a senhora falou de José, já me fez lembrar de uma questão que eu acho interessante a gente perguntar e queria falar para o pastor Leandro, né, sobre isso, de que quando falamos de José, nós temos os registros na Bíblia Sagrada, certamente o Egito, né, bastante evoluído também, tinham ali os seus registros de tudo que aconteceu, como que o rei seguinte, né, o faraó seguinte, não tinha conhecimento sobre José e os feitos que José fez em prol do Egito, debaixo da direção de Deus, da bênção do Senhor. Mas como que nós temos esse registro e o faraó que veio seguinte não tem esses registros, não tem esse conhecimento de José? Essa informação procede ou teve alguma outra situação, pastor Leandro? Dona Júlia, interessante, né? Essa pergunta é muito interessante, mas tinha registros, com certeza, porque as crônicas que nós temos na nossa Bíblia, isso era um costume de todos os povos, registros, né, que afirmavam eventos, né, que aconteciam. Inclusive nos filmes épicos nós sempre vamos ver um escrivão. Exato. Né, alguém registrando tudo que está acontecendo. Pode ir lá, você vai ver vamos dizer, o trono lá do rei e logo do lado tem um escrivão. O cronista, né? Entendeu? Ele estava ali colocando os registros. Com certeza tinha esses registros, mas esse faraó, de fato, como foi falado até no primeiro programa, né, a gente percebe ali, os pastores colocaram isso, essa questão da profecia. Entendeu? Profeticamente, isso já tinha sido falado a Abraão, e naquele momento o rei, por sentir, a senhora comentou, ele sentiu medo, né, pelo povo de Israel estar crescendo de uma tal maneira, e ele, de fato, eu acho que o endurecimento do coração dele já acontece a partir desse momento, e ele se opõe a qualquer registro que já havia antes. Entendeu? Conhecer aquilo que já havia acontecido, o que José representava para o Egito, eu acredito que sim. Mas mesmo assim ele passou por cima de tudo isso, entendeu? Porque é aquilo. O pastor Miguel comentou, né, nesse programa que eu estou ressaltando, que a senhora comentou, aquele soprinho do diabo ali, e não pode, eles não podem ser mais poderosos do que nós, e vamos oprimi-los e etc. Então acho que ele passa por cima de todo o registro, de toda a benfeitoria que já havia acontecido antes, mas eu acredito sim que havia registros falando sobre José. Sim, mas o rei endureceu o seu coração, né? Fechou ali o coração. E nós podemos, sim, nos apegar a esse entendimento e também entendendo que o público-alvo para o qual o Êxodo foi escrito, né? Nós podemos ver também como um registro total do Pentateuco que o povo de Israel, né? Mas no caso de Êxodo, é o povo recém-liberto do Egito. E também que ficasse de registro para as gerações seguintes, a história do povo de Israel. E nós temos aqui a estruturação do livro, são várias divisões que nós podemos ter, vão compreender desde a
a libertação do Egito, do capítulo 1 ao 18, a aliança no Sinai e a lei de Deus, né, a lei moral religiosa, do 19 ao 24, e também várias instruções e a construção do tabernáculo e a presença divina no meio do povo, do 25 ao 40. Aqui a gente tem essa divisão. Mas, pastora Mônica, nós podemos também associar o Egito a esse período de escravidão às nossas vidas no dia de hoje. Não mais a um lugar físico, mas espiritual. E talvez alguma pessoa esteja presa nesse sentido, ainda está no Egito, ainda está ali sobre muitas influências, ou está no deserto, né, com a mentalidade de Egito, mentalidade de escravo, não sei. Mas não é só físico, mas representa o espiritual também. Verdade, Júlia. Não é à toa que a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje você tem o privilégio de ter a revelação da palavra, da Bíblia Sagrada, de poder, né, mergulhar nas Escrituras e poder, né, ressaltar cada versículo, cada capítulo e poder tirar lições para a sua vida e procurar entender, peraí, o Egito não é para mim, foi para a liberdade mesmo que ele me libertou e eu não posso ficar me sentindo mais escravizada, como naquele tempo, né, que nós acabamos de ver aqui agora, o pastor Leandro também ressaltando, né, foi no tempo de Ramsés II, né, quando tudo aquilo aconteceu, que ali houve um faraó muito humilde, reconhecendo todo o trabalho de José. Já os demais faraós, não reconheceu. Ainda hoje é assim. Ainda nos dias de hoje, é dessa forma. Você vai encontrar Ramsés que vai reconhecer o seu trabalho e vai encontrar outros faraós que não vão reconhecer o seu trabalho e você vai se sentir meio que escravizado, preso, aprisionado e às vezes até mentalmente por coisas que já aconteceram, por coisas que já houve no passado e você não tem comentado com ninguém, mas passou por tudo isso, sabe o que viveu, a opressão, a depressão, aquela angústia, aquela ansiedade, aquelas síndromes que você hoje talvez está vivenciando, talvez por conta de um reflexo daquilo que já sofreu no teu passado, mas não cabe mais nos dias atuais continuar dessa forma, desta maneira. Peça a Deus essa liberdade, peça a Deus para que você venha ser essa pessoa livre, né, de tudo isso que tem te algemado, te aprisionado. E olha, respire Jesus, porque Ele é vida. E quando você começa, né, a viver dessa prática da palavra, você é liberto de toda dificuldade, toda escravidão para a glória de Deus. O Egito já não faz mais parte. Já foi, já Passado. passou. Deus te chama para uma nova vida. A gente viu em Hebreus, aqui em Êxodo a gente ainda vai ver a lei, mas lá em Hebreus a gente já viu que Jesus é superior à lei, é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior a tudo. E a terra prometida, esse descanso, esse regozijo no Senhor está disponível para nós. Então você pode acessar. E falando em Êxodo aqui, tem uma frase, né, um texto, na verdade, muito interessante, está no capítulo 3, e vai dizer o eu sou, é como Deus está chamando, né? Diga que sou o que sou. E aí a gente vê algo interessante, e pastor Leandro, como que isso molda a nossa compreensão sobre Deus? Eu sou. Dona Júlia, eu sou, nesse contexto do Êxodo, eu acredito que é mostrando, né, o caráter, o atributo, né, de Deus, mostrando a sua divindade, a sua soberania, né, sobre aquela cultura que existia, né, no Egito. A pastora Mônica ressaltou, né, o faraó, ele se sentia, ele acreditava que ele era o próprio, ele era um Deus, né? Ele acreditava que ele era um Deus. Então, até indo um pouquinho, né, estendendo um pouquinho, cada praga representa um Deus, vamos dizer assim, que regia ali, que os egípcios acreditavam, né? Que Faraó acreditava. Então, o que acontece? Quando Deus ele liberta o povo e ele vai enviando essas pragas, ele estava mostrando, eu sou superior a qualquer aquilo que vocês acreditam como ser um Deus, eu sou superior a qualquer um deles. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. E eles são os falsos.
Isso das pragas é muito interessante. A gente vai chegar nessa parte no nosso estudo aqui e é algo lindo, lindo de você ver de como Deus é superior. Eu lembro em uma das aulas da grade que a gente estudava sobre isso e era sobre as pragas dos piolhos na época, né, que a gente estava estudando. E aí qual que era a prática do egípcio? Eles se raspavam, né, raspavam a cabeça e usavam perucas, porque era um problema da época. Então, dessa forma, eles não tinham piolhos, estavam purificados dos piolhos, não tinham, usavam perucas. Mas aí vem a praga dos piolhos e Deus mostra como é superior, superior ao Deus que eles estavam adorando e mostra que o homem não pode purificar-se a si mesmo. Isso. Olha isso, olha que Exato. forte. Eu gravei isso de uma forma... Porque é lindo isso, não só vencia o Deus, mas tinha um ensinamento tão forte, né? Para quem quisesse olhar e reconhecer que aquele era o Deus verdadeiro frente a tantos outros que eles estavam adorando. E eu vou dar um salto aqui agora, a gente vai mergulhar também nas leis, vamos falar dos deuses, das pragas, tudo o que eles representam. Mas eu vou dar um salto para o final de Êxodo, falando sobre o tabernáculo, né? Como que a glória de Deus se manifestava no meio do seu povo e a importância teológica, né? Também o apontamento para Cristo que nós podemos observar na construção do tabernáculo, nos detalhes de como que Deus fez tudo ali, Deus deu um mapa. E também nós hoje, sendo o tabernáculo, onde a presença de Deus habita. É muito forte, né, pastora? É uma tenda, né? Um encontro com Deus, né? Onde realmente a gente hoje tem a possibilidade, como se fosse hoje o templo de Deus, né? Onde ali encontramos a presença, mas ele vai dando todo o direcionamento, como se fosse a arca da salvação, como se fosse Deus falando a Noé, olha, eu quero que seja assim, olha, tanto de largura, tanto de comprimento, quanto... E ele vai entregando toda a planta, ele vai trazendo ali tudo, né? A cartilha preparada, é a coisa mais linda. Para quê? Para que os detalhes, né? A gente precisa ficar muito atento aos detalhes. Não é à toa que ele dá ali centímetros, ele dá largura, ele dá comprimento, o material usado, a madeira a ser usada, né? As cortinas, as cores, né? Então, são situações que, trazendo para os dias atuais, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque passar uma vírgula, ocorrer 1 centímetro, né, que seja, talvez seria um risco muito grande e uma destruição muito grande. Então, a nossa salvação também envolve a obediência na sua totalidade. Uma vez que somos submissos, obedientes à palavra, fazendo da forma, do jeitinho que ele nos orienta, né? Realmente a coisa vai acontecer. O tabernáculo, ele aponta, né? Um grande apontamento para um grande encontro com Deus. Sim, e tem muita simbologia. Todos esses detalhes que a senhora falou, tudo isso tem um significado, tem um porquê, não é por acaso. Então, assim, Deus pensa em todos os detalhes. E você vê como que ele quer tudo perfeitinho, sabe? Ele escolheu tudo. Então, que nós possamos ser esse tabernáculo perfeito, onde a presença do Senhor habita, onde Jesus tem prazer em estar. Amém? E só para a gente já poder encerrar, olha só como passou rápido, a mensagem central desse livro, nós vamos ver que Deus liberta o seu povo da escravidão e está chamando o seu povo para ser uma nação santa. E aí a gente vai ver aqui algumas manifestações de Deus como libertador, né, através de Moisés ali, também conhecido como libertador, e também o apontamento para Jesus, olha só que maravilha. Deus como legislador, ele vai estipular as leis morais, as leis religiosas para o seu povo. Eles estavam ali no Egito, eles não sabiam ainda ser civis, né? ser ali comunidade. E também vamos ver o Deus que é presente no meio do seu povo. Qual que é a razão principal do livro de Êxodo? Nós vemos, em primeiro, Deus cumprindo suas promessas. Vamos ver isso várias vezes. Vamos ver já no início, né? A nação, o povo de Deus se multiplicando e crescendo ainda mais, que era a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Vamos ver também Deus estabelecendo Israel como uma nação teocrática, Deus ali no meio do seu povo e com as leis que ele mesmo estabeleceu. E também vamos ver Deus formando uma identidade no seu povo. Ele os tira do Egito com uma mentalidade ainda de escravos, uma mentalidade ainda com certos costumes. Então isso precisou ser moldado, precisou ser transformado ali no meio do deserto, né? A fornalha. E nós vemos algumas funções do livro de Êxodo, já para a gente encerrar. Vai ser uma função histórica, uma função
formação teológica e também institucional, ou seja, ética e social. Quando você estuda a Bíblia, você também vê muito sobre ética, sobre vida social, para você ver que a Bíblia é um livro completo, né, pastora? Completo. Completo. Para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou ler o comentário do missionário R.R. Soares, para a gente dar o pontapé aqui no livro de Êxodo. Ele diz assim: Êxodo quer dizer saída. Este livro trata de um dos acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel, a saída dos hebreus do Egito, onde eram escravos, e divide-se em 4 partes principais. Número 1, a libertação dos israelitas. Número 2, a viagem até o Monte Sinai. Número 3, o concerto que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai, onde o Altíssimo lhe deu as leis morais, civis e religiosas. E número 4, a construção de um lugar de adoração para o povo de Israel e os preceitos a respeito do sacerdócio e da adoração do Onipotente. Acima de tudo, estes escritos relatam o que Deus fez, como libertou seu povo e dele formou uma nação cheia de esperança no futuro. Em Êxodo, a figura humana central é Moisés, o homem que o Todo-Poderoso escolheu para tirar o seu povo do cativeiro no Egito. No capítulo 3, lemos como Deus chamou Moisés e lhe revelou seu nome sagrado: Eu sou o que sou. O trecho mais conhecido do livro é a lista dos 10 mandamentos, que se encontra no capítulo 20 e que vamos estudar aqui no podcast bíblico também. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Leandro, muito obrigada pela sua participação, por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Quem quiser encontrar o senhor, ver o senhor pregando, ser edificado pela mensagem da palavra de Deus, aonde essa pessoa encontra o senhor? Dona Júlia, muito obrigado pelo convite. Pastora Mônica, foi uma bênção, né? Estar aqui compartilhando com vocês as escrituras. Olha, quem quiser me encontrar, eu me encontro na rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido, bem ao lado do Colégio Mendes Sá. Rede social, @pr.leandro2704 e @IIGD Rio Comprido, com 2 horas assim no final, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês. Perfeito, obrigada, pastor. E pastora Mônica, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, podcast bíblico de portas abertas. E quem quiser encontrar a senhora, eu sei que a senhora está no SOS da Fé também, no programa Gente da Gente e também na IIGD Mesquita. Dá para encontrar a senhora em todos esses lugares. Amém. Obrigada, Júlia, pela participação que me permitiu aqui nesse momento tão especial, nesse dia tão gostoso, né? Obrigada também, pastor Leandro. Então, pessoal, @pastora Mônica Terrigno, acessa lá. Eu estou na Igreja da Graça de Mesquita, de segunda a sexta-feira e domingo, ok? Horários principais, 8, isso aos domingos, 8, 10 e meia e 18 horas. Pela semana, quarta, sexta e domingo, você pode estar me encontrando ali às 9, às 15 e às 19 horas. Rua Prefeito José Monte Paixão, 1912, bem no centro de Mesquita. É ali que eu me encontro. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, pela oportunidade. Pastora. Glória a Deus. Se você quiser ver a pastora no SOS da Fé, é às sextas-feiras. Sextas-feiras. Às 19 horas, você liga na HIT e você vai ver ou a pastora Yara, ou o pastor Davi, ou a pastora Mônica. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado e edificado pela palavra. Então já faça o estudo de Êxodo capítulo 1 e você volta para o próximo podcast bíblico para a gente mergulhar em conhecer a Deus mais e mais. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus os abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!